Eu gostaria de agradecer aos professores Lucas Amato, ao Gabriel Ferreira da Fonseca, ao Marco Antônio Leme Barros, que organizaram esse livro, que me convidaram para participar. Gostaria de saudar os companheiros desse seminário, os meus colegas e amigos, o Campilongo, a Cecília, o Pedro Ribeiro e todos que participam desse seminário sobre as teorias sociais contemporâneas. O artigo que eu publiquei nesse livro é intitulado A Reflection on Totalitarian Semantics and Gender. E esse artigo é um artigo que faz parte de um programa de pesquisa que eu tenho desenvolvido já há muitos anos, há mais de 20 anos. Então, ao invés de falar sobre o artigo em si, eu gostaria de contextualizar epistemologicamente esse artigo a partir desse programa de pesquisa que tenho desenvolvido. Esse programa se iniciou em 1997, quando eu comecei as primeiras publicações sobre a globalização do crime e do controle. Porque esse fenômeno da globalização do crime e do controle marcou uma mutação transescalar do campo penal, que é o meu campo de estudos. Então, do local daquelas criminologias nacionais, locais de cada país, nós demos um salto escalar para analisar a globalização do crime e do controle através dos sistemas criminais transnacionais, das formas de controle regionais ou globalizadas, e depois nós chegamos assim à análise dos localismos penais, quer dizer, do local para o global, do global para o local. Eu, então, propus um novo paradigma, que é um Penal Global Field Beyond State. Basicamente, para entender o não lugar do Estado nessas novas lógicas globalizadas do penal e do controle social, mas também para analisar o que é paradoxal, o lugar privilegiado do Estado como um ator central do campo penal em todos os lugares do mundo. E aí eu lembro da análise do Boaventura de Sousa Santos, num texto, num livro dele sobre a globalização, que saiu na América Latina, eu acho que em 1998, sobre a questão da soberania e sobre a questão das soberanias parciais. Essa ideia das soberanias parciais se casa perfeitamente com esse reforçamento da soberania penal em todos os lugares do mundo. A soberania penal tem sido uma das soberanias parciais mais acentuadas no século XXI. Então, apenas para situar dentro desse programa de pesquisa que tenho desenvolvido, depois desses trabalhos sobre os processos e as lógicas, os mecanismos de globalização do campo penal, eu comecei a trabalhar em uma pesquisa empírica sobre o sistema Schengen na União Europeia, o impacto do sistema Schengen no controle social europeu, basicamente como uma proteção dos países da União Europeia contra os países considerados invasores desse espaço, e também, quer dizer, toda a questão do terrorismo, da imigração, etc. Então, houve esse trabalho que durou muitos anos, que foi sobre o sistema Schengen, que foi publicado no ano 2000 em Paris. Em 2013, eu trabalhei numa pesquisa que foi pilotada pela Mireille Delmas-Marty na Universidade de Paris 1 sobre o terrorismo. Depois me dediquei aos temas de segurança global, de vigilância das massas, e aí fui observando essa questão da predominância ainda, né, da noção do panóptico do Bentham e do Foucault, que aparece no século XXI sob outras formas. Não é? Ele aparece no século XXI como uma forma de superpanópticon, de electronic panópticon, de pós-panópticon, de neopanópticon, mas, de todas as maneiras, com a predominância dessa ideia agora de um panóptico a céu aberto, ou alargado, ou globalizado. Depois analisei os estados de exceção no campo do controle social e também no campo penal, mas, basicamente,
estado de exceção do controle social com os efeitos no momento do Covid, da pandemia, e depois entrei numa área de pesquisa sobre a dronificação do poder, quer dizer, o controle punitivo dronificado, que foi um texto que saiu no livro anterior, publicado por essa equipe da USP, que é um texto que se chama The Dronification of Power on the Re-Emergence of Totalitarian Semantics. E, mais recentemente, eu tenho trabalhado sobre o impacto da inteligência artificial no campo do controle social e no campo da justiça. Então, brevemente, para participar desse debate hoje com os meus queridos colegas, eu gostaria de ressaltar 3 pontos. O primeiro ponto seria uma constatação. O segundo ponto, eu falaria de 5 racionalidades que são subjacentes a todos esses processos. E o terceiro ponto, eu falaria de 5 efeitos que esses processos provocam. Qual é a constatação? A constatação é que as mutações do campo penal são, obviamente, inerentes às transformações do próprio capitalismo no século XXI, das formas como o capitalismo se apresenta no nosso século. O capitalismo é sempre um capitalismo da violência, e isso quem nos mostrou foi o Walter Benjamin, num texto de 1921, que se chama Crítica da Violência. Então, desde 1921, com as análises do Benjamin, nós estamos em 2023, há mais de um século, que a gente tem observado como as formas capitalísticas são extremamente violentas e que estão cada vez mais se exacerbando. Então, nesse século XXI, nós vimos aparecer esse capitalismo da vigilância, né? Tem um livro da Zuboff sobre isso, capitalismo carceral, o carceral acelerado, né? Todas aquelas ideias também do Rosa sobre aceleração, o capitalismo digital e o capitalismo algorítmico e o capitalismo emocional. Então, as 5 racionalidades, né, para passar para o meu segundo ponto, que embasam essas formas novas, né, essas transformações do próprio capitalismo e, consequentemente, do campo penal e do controle social, etc., são 5. A primeira, eu diria, a racionalidade transnacional local. Quer dizer, essa racionalidade no campo penal corresponde a 3 fenômenos que são inerentes à globalização. A emergência, ou digamos assim, melhor, a afirmação de sistemas criminais transnacionais, que sempre existiram dentro das relações trans-estado e interestado, mas que se acentuaram no século XXI com a globalização do crime, do que faz parte também o terrorismo. Depois, outra racionalidade importante é a racionalidade dos sistemas de controle locais, quer dizer, as diretrizes às vezes são globais, mais das vezes são globais, e os impactos são locais. E um outro fenômeno que também tem aparecido e impactando todas essas lógicas são as novas dinâmicas dos fluxos migratórios que estão desordenados. A segunda racionalidade, eu diria, é essa própria racionalidade da violência, não é, do capitalismo, nos falava o Benjamin, mas agora uma violência transnacional do capitalismo combinada com as soberanias parciais. Né? Então, em escala global, a própria dronificação do poder, nas escalas locais, a militarização da repressão e nas escalas locais, a naturalização dos estados de exceção nesse campo. Terceiro tipo de racionalidade seria a racionalidade da relegitimação do poder das democracias iliberais, porque nós estamos frente a democracias iliberais que flertam sem muita preocupação
com lógicas muito autoritárias e, às vezes, totalitárias, e essa racionalidade ela se baseia na construção de narrativas políticas de um risco permanente, que existe permanentemente, que nos ameaça, e aí toda a sociedade do risco, do Ulrich Beck, nós podemos mobilizar aqui, e também um uso político do medo. Então, a partir dessas novas narrativas políticas do risco permanente, do medo, né, emerge uma semântica repressiva e que faz com que as pessoas tenham uma nova visão desses problemas do crime de controle, que é uma visão, digamos assim, são novas formas de cognitivismo penal, como chamei. Então, as pessoas aderem muito facilmente às lógicas autoritárias, ver totalitárias. Mas isso também tem um impacto no âmbito das subjetividades. Então, há uma estruturação de novas subjetividades que levam a formas de dessubjetividades do outro, né? Dessubjetivação do outro, aqui na linha que nos mostrou o Agamben. Quarto tipo de racionalidade, eu diria, seriam racionalidades dessa segurança global, que é uma noção muito híbrida e muito perigosa, porque ela estabelece um amálgama entre externalidades e internalidades, né? A ideia mesmo do inimigo interno, etc., etc. E essa racionalidade da segurança global híbrida, né, também estabeleceu no planeta inteiro zonas e territórios de visibilidades ou invisibilidades penais, o que eu já trabalhei como novas geopolíticas penais. Então, os territórios, por exemplo, das visibilidades seriam os campos, os muros, não é? Os territórios das invisibilidades seriam as prisões secretas, né, onde são interrogados os terroristas, para não serem interrogados em países de democracia dita liberal. Então, esse estudo também foi feito dentro desse programa de pesquisa que eu estabeleci há 20 anos atrás. Há outro tipo de racionalidade que embasa tudo isso é a racionalidade que eu diria antilegalista. Quer dizer, para todas essas lógicas, de uma certa maneira, o direito atrapalha. Então, é mais fácil lidar com ideias de um direito flexível, de um direito maleável, de um direito apenas de princípios. Isso fica muito claro quando a gente trabalha, por exemplo, a inteligência artificial, que fica oscilando entre regulação e inovação, né, nos países mais liberais, no sentido norte-americano, regulação mínima, porque não pode atrapalhar a inovação, e nos países europeus que procuram estabelecer princípios. Agora, o Parlamento Europeu vem de lançar uma regulação da inteligência artificial com bases, apesar de ser um direito soft, mas com base em princípios muito sólidos. Tudo isso demonstra, ao meu ver, uma grande desconstrução do direito penal moderno, que foi justamente construído para proteger os cidadãos de todas essas irracionalidades penais que atingem os princípios básicos, né, da presunção de inocência, a questão da responsabilidade penal, com quem que fica, etc., etc. Bem, apenas para fechar esse debate, que infelizmente não poderia estar presente, porque é muito tarde aqui na França, a hora que vai começar o seminário no Brasil, mas eu concluí de tudo isso 5 efeitos. 5 efeitos que eu chamaria de efeitos perversos. Então, o efeito da adesão às políticas da inimizade, né, como nós vimos no livro do Mbembe, o efeito de negação, né, que é um efeito que teve muito claro em outras guerras, principalmente a guerra do Iraque, quer dizer, guerras de zero morte, ou
o espelho, ao contrário, agora como o efeito de exploração das guerras, né? Então, é o mesmo, a mesma, são os dois lados da mesma moeda, né? Como é que a gente utiliza essa questão da guerra híbrida, seja invisibilizando algumas coisas, seja visibilizando outras, e como é que isso é explorado politicamente. Os efeitos de normalização, né, e de naturalização de todos os períodos que deveriam ser períodos de exceção, ou de todas as lógicas que deveriam ser lógicas apenas excepcionais, e os efeitos que isso provoca em termos de saneamento repressivo, quer dizer, a construção de uma nova mentalidade penal das populações em geral, que aderem à ideia do saneamento repressivo, que não é uma noção minha, que é uma noção do meu querido amigo Luciano Oliveira, da Universidade de Pernambuco, da tese de mestrado dele ainda, onde ele falava da questão no Brasil do saneamento repressivo, que eu acho que hoje isso é uma questão já globalizada igualmente. E, para citar novamente a Mireille Delmas-Marty, os efeitos de desumanização. Os efeitos de desumanização que são muito visíveis hoje em dia, que vêm fechar a minha fala de agora, trazendo de novo para o artigo que eu escrevi nesse volume, que é a questão da desumanização das mulheres jihadistas que se encontram em campos em campos de detenção, digamos assim, na Síria, mas são campos que são pilotados e organizados pelos curdos, onde a violência é muito grande, e alguns países europeus, e principalmente a França, que é a análise que eu faço, não querendo repatriá-las, basicamente por questões ideológicas e também por questões eleitorais, ou eleitoreiras, não sei como é que se diz em português, mas creio que sim. Enfim, eram essas as contribuições que eu queria trazer para esse seminário, e basicamente traçar um pouco as pistas pelas quais esse artigo que eu publiquei nesse livro pode ser lido através dessas novas lógicas, dessas novas racionalidades e os efeitos que essas racionalidades causam no mundo da vida normal e ordinária das pessoas. Muito obrigada.